Áries, muito bem-vindo, uma leitura semanal atemporal intuitiva. Vamos ver o que vem na sua direção essa semana. Conselhos do meu tarô, sempre com o intuito de colaborar com o seu autoconhecimento. Vamos lá. Muito bem-vindo, se inscreve, compartilha se gostar desse vídeo. Áries. Áries. É uma semana de uma tomada de impulso. Talvez você se sinta essa semana, Áries, num belo dia, um pouco quando vem uma energia extra do nada, a gente não tem muita explicação, mas é um momento em que a gente acorda ou que tem uma força extra, de repente sobe uma vontade, uma energia para que eu rompa com algo, para que eu termine alguma coisa que está, de certa forma, me aprisionando já faz algum tempo. E esse impulso, que a gente aqui pode estar dizendo que é do nada, vem de uma pressão da própria vida, da pressão do momento em que você provavelmente está vivendo. Porque no final, quando vem um arcano desses, é a própria vida que está concluindo ou nos pressionando ou dando às vezes uma energia extra, ou às vezes tem alguma coisa acontecendo muito diferente que nos dá esse impulso, esse empurrão para que eu volte nessa questão que até então eu me sentia, nesse 8 de espadas no aprisionamento, e aí definitivamente eu desconecte, eu me desate dessa condição, situação, relação, pessoa. Para cada um vai ser de um jeito, tá? As primeiras peças que estão na mesa são uma energia extra que recarrega no sentido de verificar o que é isso que está aparentemente me aprisionando, me cerceando ou me limitando ou me bloqueando em alguns outros projetos, vontades, movimentos que a alma já quer fazer, que você já quer fazer. Então, esse fogo, essa chama, esse impulso que te faz olhar definitivamente para algo e falar: ah, tá, isso aqui que parecia uma prisão, que parecia que eu não tinha saída dessa condição, situação, enfim, tem. E depende de mim cortar, desatar-me, resolver. São as peças iniciais, tá? Já vamos ver o que mais. Ouça sempre todas as leituras com muita atenção. Sempre estão envolvendo outras pessoas, mesmo que a gente queira trazer esse foco só para você, só para quem está ouvindo a leitura. Use o seu discernimento para as suas escolhas e decisões, ok? Que mais, então, com essas primeiras informações, Áries. Para Áries. Daí vem uma pressa, né? Tá, então o que eu preciso dizer pra ti é o seguinte. E por favor, entenda, é uma sequência de peças. As cartas são como peças, são elementos, tem informações chaves, tá? Então a gente vai encaixando conforme elas vão se apresentando. Eu acabei de falar que tinha o arcano do mundo, certo? Terminando as primeiras 3 pistas que eu dei pra ti.
E agora, no outro deck, novamente o Arcano do Mundo. Então, se isso aqui não é o término definitivo de uma etapa da sua vida, da sua jornada, eu não sei o que é, Áries. Vou pegar mais uma carta antes de explicar isso aqui, tá? A primeira e a última carta do tarô, para quem conhece tarô aí, o Arcano do Louco também na mesa. Só que o que tá acontecendo aqui? Que eu preciso te pedir para dar uma atenção. É assim, Áries, lembra que eu falei que vem uma energia extra, um impulso, uma força para que você se volte para uma situação que você estava entendendo ou percebendo como um aprisionamento. Eu tô conectado aqui, eu não tenho o que fazer, não tenho como resolver essa situação, eu não posso sair daqui. E gostaria muito. E aí tem essa energia aqui de um ímpeto que você mesmo descobre em si na atitude de ir lá e resolver. Só que as próximas cartas que caem, que estão me contando que de verdade a Áries está concluindo um grande aprendizado, uma grande jornada do 0 ao 22 dos arcanos maiores, representam que a gente passou por todo um processo enorme de vida, amadureceu vários aspectos e está concluindo uma fase. Mas aqui, Áries, eu preciso te dizer uma coisa. Calma essa semana, porque esse impulso vai te fazer perceber essa condição que aparentemente representa que representa essa sensação que você sente aí de estar aprisionado numa condição. Mas, a partir dessa visão, que eu digo que é esse impulso, que é essa velocidade, que é esse ímpeto, esse negócio aqui eu vou resolver e pronto. A partir disso, a vida diz que antes que definitivamente você se afaste dessa situação, porque pelas cartas que caíram na mesa, eu vejo que Áries tem todas as condições aqui de se mover para uma outra direção, não é esse o problema. Eu tô me conectando com alguém que reconhece o próprio valor, as próprias condições, a capacidade de autossuficiência, não é isso. Mas tem aqui um elemento que essa pressa é só para que você entenda e veja que está nas suas mãos essa conclusão. Mas quando você olha isso muito rápido, com muita pressa, com uma certa agonia, aí a vida vai te trazer de volta para consertar uma coisa que quebrou. Para consertar, porque você, na velocidade em que você sai dessa situação, você acaba derrubando umas coisas, sabe? Derruba um vaso, quebra alguma coisa, ou às vezes a gente se indispõe com alguém ou com algumas pessoas, não sei. Tô sentindo relações mais de um para um. Podem ser relacionamentos amorosos, profissionais, familiares, amigos, etc, tá? Mas se você sai assim muito abrupto, muito rapidamente, você perde uma parte dessa lição que é importante para que você continue seu caminho, Áries. E o que é que está aí que você precisa aprender? Que eu estava numa condição de sacrifício em prol de algo. Então, por exemplo, quando eu estou num relacionamento que nós já entendemos, Sara, já terminou, e a gente entende que a gente pode e deve seguir o caminho, mas eu me sinto aprisionada porque essa pessoa, de repente, no último ano, os últimos 2 anos, ela ficou adoecida e ela acabou precisando de mim. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. E isso representa que esse aprisionamento que você sentia, ele tem um fundo de sacrifício pelo outro.
Entende, Áries? Esse é só um exemplo, vários outros, por exemplo, numa condição de um trabalho, numa equipe, numa empresa, por algum motivo eu fico aprisionado, mas tem um porquê. Eu estou ali quase que me sacrificando em prol disso. Meu coração entende que eu não posso simplesmente dar as costas. E o que a mesa está dizendo aqui é que essa semana talvez você tenha esse impulso para sair correndo e não olhar para trás, mas não é para isso que você está ganhando essa energia extra. Você está ganhando essa energia extra para enxergar essa condição em que alguma coisa está se concluindo completamente, porque o mundo fala de conclusões imensas, né? Às vezes de uma história de vida num país, numa cidade, numa empresa, numa história inteira que se conclui e parece que algo aqui está assim e você encaixa como for melhor, né? E pode ser que isso não ressoe com você essa semana, então essa leitura não é necessariamente para levar o pé da letra. Tire só uma ou outra informação que possa contribuir para o seu aprendizado, mas libera o resto, tá? O que sim é que esse impulso vem para que Áries enxergue uma condição e que não sai correndo, apenas observa por que é que eu estava ali. Tem muito disso, sabe? Tem muito disso aqui. Tem outras cartas aqui que me contam melhor, tá? Essa sensação, mas é basicamente um aprisionamento que por trás tinha esse sacrifício, tinha essa dedicação. Porque o enforcado ele fala disso, né? E especialmente o enforcado fala de uma perspectiva que a gente alcança, uma visão diferente sobre uma situação que a gente alcança e que antes não era possível. Então, é como se antes eu só estava me debatendo nessa sensação de estou presa nessa situação. E aí, quando o enforcado vem depois, embaixo da mesma carta, ela fala assim, tá, mas fala para Áries que essa sensação de aprisionamento não é sem mais nem porquê. É porque, de alguma forma, ele concordou em fazer parte disso para compreender alguma coisa. E não é para fantasiar, né, aqui, nossa, essas compreensões superiores, não é isso, Áries. Mas vamos lá, a gente tá aqui para refinar a nossa compreensão de vida, sim. Sabendo ou não disso, querendo ou não isso, estamos todos num processo de compreendendo camadas, subcamadas. E é isso que nos faz viver cada vez melhor, cada vez mais plenamente. E alcançar cada vez mais harmonia, prosperidade, paz, etc, etc, etc. Porque a gente compreende a vida e os outros de uma forma mais delicada, mais completa. E é exatamente isso que o Arcano do Enforcado faz conosco. Nos deixa numa situação de ponta cabeça para que a gente refine e deixe de ser bruto com as conclusões. Conclusões naquilo que se finda também. E aí sim nós concluímos algo. Eu não acho mais ou menos e vou embora. Porque se eu faço isso, é superficial, é bruto, tá incompleto. Eu acabo tendo que voltar. Ou a vida me dá uma situação novamente para que eu compreenda uma lição ou outra e veja nessa perspectiva que o enforcado nos pede. E se eu tenho uma conclusão madura, completa da situação, que eu no momento posso estar chamando de entrave, de aprisionamento, aí essa conclusão parte de uma nova visão que eu estou tendo. E a gente reconhece que pode fazer um movimento de saída desde que as coisas estejam nesse lugar de serenidade.
não de impulso deslocado. Porque essa carta, ela dá impulso, ela vai te dar velocidade. Ela vai te fazer olhar para isso tudo essa semana. Vamos lá. Mas é um ariano que tá preparado para enxergar um novo começo. Arcano do zero e do mundo. O mundo 2 vezes. Tem uma grande conclusão aqui? Sim. Um conselho final, por favor, para Áries, que chegou na minha leitura. Um conselho final. O conselho final é mais ou menos assim, ó. Não esquece como começou. Não esquece como começou, Áries. O tarot tá falando pra você assim, qual é o conselho pra Áries lidar com essa situação essa semana? Não esquece como foi no início. Porque quando a gente chega num ponto de conclusão de algumas coisas, parece que, de maneira geral, a gente acha que aquilo não serve mais, ou a pessoa não presta, ou o trabalho não presta, o emprego, o chefe, o mundo, etc, etc, etc. E aí a gente fica com essa intransigência, assim, né? Com esse excesso de certezas, assim, que o Pajem de Espadas com o Arcano do Diabo nos trazem. Então, o tarot diz pra você que você se lembre do valor do outro, especialmente, por isso que se a gente lembrar como começou, o que é e continua sendo tão especial nesse lugar onde eu estava, qual é o amor nisso, qual é o amor que ainda existe aqui. E eu não tô dizendo isso porque talvez você fique, não é isso. Tem uma conclusão aqui, Áries, mas é para que você aprenda essa visão aqui do Arcano do Enforcado. O conselho é, lembra como começou. Lembra do amor, eu escutei assim. Lembra do amor. E eu compreendo que às vezes a gente se perde há tanto tempo numa dinâmica, numa situação, às vezes desafiadora mesmo, que pode parecer que não tem, mas tem. Então volta lá para olhar de novo, para lembrar da essência, para daí sim compreender esse jogo todo, esse caminho inteiro. Mais uma carta eu preciso. E aí vem pra mesa um completo estado de satisfação. E aqui nesse deck, essa carta que faz a referência da compreensão de um por que eu estive ali, por que eu estive nessa relação, por que eu me dediquei tanto tempo, por que esse autossacrifício? Porque foi feito um caminho para aprender o que é amor, num sentido diferente, de novo, para uma conclusão real, em que você vai embora, mas aquela lição nunca vai embora, nunca mais, a gente não esquece mais do quanto aquilo tudo me fez crescer, me transformar, e tal, e tal, e tal. Sim, essa conversa, Áries. Lembra do amor e do início. E aí vai vir uma semana de entendimento e mais peças se encaixando para essa completude aqui se dar. Desejo muito boa sorte, fique muito bem. Nos vemos na próxima leitura. Um abraço.